disponíveis para ser usados por Deus na obra de Deus, não é? Porque Deus é Espírito. Deus é Espírito. Portanto, Deus precisa de trabalhar no natural. E para isso Ele tem vasos, não é? Escolhidos, separados. E reparem, acabamos de ler, eu ainda tenho outras ovelhas, não é? Ele vendo o fim desde o princípio, ele, a rocha das eras, olhando as eras, ele dizer, eu tenho outras ovelhas que não são judeus, também me convém agregá-las, e haverá um rebanho e haverá um pastor. E esse pastor está com letra maiúscula. Portanto, não é nenhum homem colocado em nenhum púlpito, não é? Mas é o próprio Senhor Jesus Cristo, pelo poder e virtude do Espírito Santo, fazendo a obra. Não é? Portanto, Satanás tenta muitas vezes ser impedimento, mas ele não vai impedir Deus, porque ele sabe que ele não pode. Então ele tenta impedir os vasos de Deus, tenta limitar-lhes a visão, tenta colocar temores, tenta colocar nas mentes um plano limitado, mas vimos agora, não é? Deus não tem limites, não é? Tem olhos para dar aos cegos, tem voz para dar aos mudos. Deus continua a ser Criador. Deus continua na plenitude de todos os seus atributos. E, portanto, não temos o direito de ser nós mesmos a limitar Deus. E é isso que o nosso próprio entendimento normalmente faz. Limitar Deus. Não podemos olhar Deus com a limitação dos nossos olhos, do nosso entendimento, e foi por isso que aquela canção Somente Crê foi a bandeira de um ministério mundial. Mas isso foi apenas a apresentação do versículo que diz que todas as coisas são possíveis àquele que crê. Portanto, não foi o profeta da era que trouxe essa revelação, não é? Ele apresentou, ele falou, mas já estava escrito. Foi Deus que magnificou, não é? A sua própria palavra. Só Ele tem poder para fazer isso. Então Ele usa homens, Ele usa mulheres, Ele usa igrejas, Ele usa grupos, Ele usa o rebanho dele, Há um rebanho, não é? Então é por esse rebanho que nós também estamos a orar e a trabalhar e a apresentar esse trabalho firmados não nas nossas próprias capacidades, mas firmados no poder de Deus, crendo que Ele é poderoso, não é? Então aquilo que nós pudermos fazer, nós vamos fazer, não é? Dar o nosso melhor, colocar o nosso melhor nas coisas, apresentá-las a Deus e dizer, Senhor, está aqui. Agora faz como tu determinares, como for do teu plano, como for o melhor. Amém? Portanto, eu queria terminar hoje, o Senhor permitindo, esse tema que começamos, o peso da identidade, e fazendo um pequeno sumário, não é? A ligação do que há 2 semanas nós ouvimos, prosseguindo o nosso tema, mas relembrando o ponto onde paramos. E no ponto, mais ou menos por onde, tentando fazer um resumo, não é? Os denominacionais, reparem, relembrando, a nossa escritura era Paulo falando acerca de Ismael e Isaac, não é? E dizendo que o filho, não é? da promessa, não é? Ou por outra, o filho da escrava, não é? Está lá em Gálatas, o filho da escrava não herdaria com o filho da livre, não é? Mas logo ali Paulo tomou posição e ele disse, mas eu sou da livre, nós somos filhos da livre, não é? Agora, o profeta chama a atenção, os denominacionais, Deus os abençoou como fez com Ismael, não é? Ele prometeu a Agar, porque, como lembramos, Ismael é verdadeiramente filho de Abraão, não é? Mas essa não foi a vontade perfeita de Deus, essa foi a vontade permissiva de Deus.
Mas porque ele era filho de Abraão também, Deus disse à mãe, a Agar, que não o desampararia e faria dele uma nação. E Deus está entre os dois, garantindo a sua palavra, que nenhum deles exterminaria o outro. Portanto, eles podem lutar um contra o outro, nenhum deles vai vencer o outro, porque Deus está ali no meio, mantendo o controle, não é? Porque a promessa era a Abraão, e Deus tem que cumprir essa promessa. E Deus tem mantido essa promessa. Agora, nós temos, como em todas as coisas de Deus, de olhar e ver de que lado é que nós estamos. E, portanto, Paulo está a dizer, mas nós somos da livre, certo? Portanto, os denominacionais, Deus os abençoou como fez com Ismael, mas não herdarão com os espirituais. Logo, haverá tirada da denominação uma igreja espiritual, noiva de Cristo, a eleita. E Paulo, ele mesmo, se colocou em posição. E eu queria que guardassem essa palavra, porque ela vai ser, ela tem sido e vai continuar a ser o fundamento do nosso tema, em posição. Paulo se colocou em posição, dizendo, nós somos nascidos da livre, nascidos da promessa. Então, qual é a identidade dessa igreja? Repare, da qual, não é? Eu perguntava a Deus, Senhor, a semana passada, ou há 2 semanas, o texto inicial, o próprio profeta o usou quando pregou, a semente não herdará com a palha, Gálatas, está ali bem evidente as 2 sementes, o da escrava e o da livre, não é? Mas agora, Senhor, para continuar o tema, para encerrar o tema, não conseguimos fazê-lo da outra vez, e Deus trouxe esta questão também, este texto, que nos agrega nessa questão. Porque, repare, uma era escrava egípcia, a outra era a da semente, a esposa natural de Abraão. Mas repare, hoje, chegados aqui, nós temos que também ter a noção de quem somos e de qual é a nossa posição. Qual é a nossa posição? Porque nós não podemos tomar uma posição da qual não sabemos nada. Nem sabemos se ela existe, não sabemos o que é que implica, não sabemos qual é o caráter, qual é a necessidade, qual é a tarefa, da qual não sabemos nada. Dificilmente tomaremos a posição certa. Amém? Portanto, qual é a identidade dessa igreja noiva? De onde é a sua proveniência? Jesus disse, tenho outras ovelhas, mas ele não disse quem elas eram, onde é que elas estavam e como é que elas vinham. Ele só disse, eu tenho outras ovelhas, né, que não são deste aprisco, mas que eu quero colocá-las aqui. Que me convém, repare, Deus, né, às vezes falamos as coisas, né, e pelo menos comigo, eu não sei como é que acontece com vocês, e muitas vezes a mesma questão que anteriormente tem sido tratada, ela vem à mente, ela vem ao de cima, ela é realçada. Nós já falámos sobre isso, muitas vezes nós temos falado sobre isso, não é? De como é que nós estávamos na mente de Deus, mesmo não sendo o povo de Deus, mas Ele nunca nos perdeu. E aí nós vamos à pré-existência, à pré-ordenação, fomos pré-ordenados para, e assim sucessivamente, não é? Portanto, já nesta altura, Jesus, estando ali naquele lugar, no meio de judeus e samaritanos, Ele não nos perdia de vista, porque Ele era Deus, feito carne, e Deus conhece o fim desde o princípio. Jesus disse, daqueles que tu me deste, nenhum se perdeu. E quando eles voltaram rejubilando, porque os demónios se lhe eram sujeitos, Jesus disse, alegrai-vos antes por o vosso nome estar escrito nos céus. E depois vamos a Apocalipse e vemos de aqueles que têm os seus nomes no livro da vida do Cordeiro, nada lhes acontece. Eles são a menina dos olhos de Deus.
E Jesus estava a falar, então, no meio de judeus e samaritanos, e ele estava a dizer, eu ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Quem eram elas? Onde é que elas estão? Como é que elas entram no aprisco? E Deus tem então, ao longo das eras, ao longo das dispensações, vindo a trabalhar com o povo, e hoje nós somos aquele povo que o irmão Brana chama privilegiado, que foi guardado por Deus. Presta atenção. Porque isto parece um troféu, mas é também uma responsabilidade. Nós temos que saber qual é a nossa posição. Porque nós fomos guardados por Deus, de acordo com o profeta, para ser o povo desta hora, para exibir Deus nesta hora. Não foi na outra era, não foi na era de Lutero, não foi na era de Wesley, não foi na era das trevas, não foi em nenhuma, não foi para caminhar com Paulo. Outros estiveram lá nesses tempos, nesses lugares, mas hoje, para completar o rebanho que tem que ser adicionado a esse aprisco, de que ele estava a falar, tem que haver um povo posicionado. Um povo que foi pré-ordenado e foi guardado por Deus e continua hoje a ser guardado porque é o povo da era. É o povo da era destes dias. E nós somos esse povo. Ou não crê assim? Eu creio que eu sou esse povo. Eu creio que Deus me trouxe à minha posição. Por isso eu estou aqui, senão não estaria. Estaria num outro lugar qualquer. E poderia estar condenado, julgando que estava a servir a Deus. Porque faltava o desvelar de Deus. Né? Porque só depois desse desvelar de Deus é que cada um de nós pode tomar o seu lugar no corpo. Porque, como diz a Escritura, como entramos nele? Por um Espírito. Por um Espírito somos batizados num corpo. Onde não há judeu, onde não há gentio, onde não há servo, onde não há livre, onde essas questões já não se põem, porque ele, o pastor, com letra maiúscula, é tudo em todos. Ele faz a ponte, ele faz a harmonia, ele faz a união. Amém? Portanto, quem é ela? Lembremos-nos que a semente natural é apenas o transportador da espiritual e se compõe de talo, borla e palha. E então aparece a semente novamente. E como lemos atrás, Jesus foi a semente real de Abraão, a semente da fé. Jesus foi a semente da fé de Abraão. Amém? Assim podemos dizer que Agar foi o talo, Sara a borla, que tinha o pólen e dela surgiu a nação judia, mas Maria, a virgem, a fé, produziu a verdadeira semente, palavra feita carne. Amém? Está a ver? As duas primeiras tiveram o bebé por desejo sexual, mas Maria creu em Deus. Estamos juntos? Diz o profeta na mensagem, a semente não herdará com a palha. Sara não conseguia crer porque era sexo. Está certo? E nem Sara conseguia porque era sexo, nem a igreja conseguia debaixo do sectarismo. Eu sou batista, eu sou metodista, eu sou presbiteriano, eu sou aqui, eu sou da mensagem. Que até a esse tempo estamos a chegar. Só porque são da mensagem, isso já tem que abrir todas as portas. Não, examinei tudo, retendo bem. Examinei tudo, retendo bem. Não extingais o Espírito, porque sem o Espírito não há revelação. E sem revelação, facilmente somos enganados pelo tentador. E julgamos que estamos certos. Sara julgou que a promessa de Deus viria naturalmente por uma mulher que estivesse em produção. E, portanto, ela convenceu Abraão a tomar Agar e a ter um filho por ela. Porque no entendimento dela, nos olhos dela, ela mesma não ia conseguir fazer isso. Mas essa não era a promessa de Deus. O profeta nos tem dito que Deus não tem um plano B. Deus tem um plano. E Deus suporta esse plano. Se arranjarmos um plano B, vamos ter que ser nós a suportá-lo. Não é Deus.
se estamos à espera de um plano B de Deus, Deus não é obrigado a suportar um plano B, porque o plano B não é dele. Ele tem um plano. O plano B é nosso. O plano C é do nosso próprio entendimento. E por aí adiante. É necessário, veja, é necessário uma crença virgem na palavra de Deus para fazer com que a promessa gere um filho. Não é? Portanto, com o natural, com o carnal, com o raciocínio, fora disto. Apenas por revelação. O sectarismo nunca vai gerar uma igreja nascida de novo, não consegue. Vai gerar algo em substituição. Vai gerar alguma imitação ou algo parecido com isso. Mas uma igreja de Deus, nascida de novo, genuína, crê na palavra de Deus, à frente de quem for, porque não é adulterada. É pela promessa de Deus que estas coisas venham. Então, qual é a identidade dela? Qual é a identidade dessa igreja noiva, dessa eleita? Deus enviou um mensageiro para nos falar dessas coisas. No livro das eras, na era da igreja de Éfeso, acerca dos 7 castiçais de ouro, o profeta de Deus diz assim: a verdadeira igreja de Jesus Cristo, a noiva, é assemelhada ao ouro puro. Vimos isso numa mensagem de Natal. A sua justiça, repare, a identidade está aqui então dessa noiva. A sua justiça é a justiça dele. Os atributos dela são os seus atributos. A identidade dela encontra-se nele. Por isso dizemos que somos cristãos. Não é? O irmão Valente diz que é angolano porque ele tem um documento que diz que ele nasceu em Angola. Nós dizemos isso dos portugueses, a irmã Meda dos franceses, e assim sucessivamente. Os irmãos ali da Venezuela, ali aqueles 3 irmãos, não é? Porque há uma identificação acerca da natureza. E a natureza quer dizer onde tudo começou. E nós só podemos dizer que somos cristãos se a nossa vida cristã começou nele. Começou lá. A identidade dela encontra-se nele. Amém? Aquilo que ele é, ela vai refletir. Por isso é que os milagres continuam a acontecer. Não é? Não é ela, é ele nela. Manifestando-se por ela. A igreja noiva, a eleita, a virgem. Ela é toda gloriosa por dentro e por fora. Do princípio ao fim, ela é a obra do seu Senhor e todas as suas obras são perfeitas. De facto, dentro dela está resumida e manifestada, não é? A eterna sabedoria e o propósito de Deus. O mundo vê o propósito de Deus através da noiva hoje. Podem dizer graças a Deus. Agora, essa é uma tremenda de uma responsabilidade para a noiva, para a igreja. Não é? Porque se ela passar uma mensagem errada, ela vai passar um Deus errado. Porque Deus está a dizer, pelo seu profeta, repare, quando Deus disse uma virgem conceberá e isto iria acontecer, ele falou por um profeta. E esperou 800 anos, ou seja, esperámos 800 anos para que aquela palavra viesse à evidência e provasse que era de Deus. Mas o profeta teve que se sujeitar, a noiva tem que se subordinar a mostrar aquilo que ele é, não aquilo que ela é. Ela é aquilo que ele é. Ela não tem identidade própria. Nenhuma mulher, nenhuma esposa tem identidade própria. Ela é aquilo que ele é. A noiva é aquilo que Cristo é. Deus enviou um profeta a chamar a nossa atenção para isso, a convidar-nos a assumir a responsabilidade de manifestar aquilo que Ele é.
Agora, ela tem o livre-arbítrio de lutar e manifestar aquilo que ela é. Porque ela tem um caráter, né? Foi isso que Sara fez. Ela mostrou primeiro aquilo que ela era. E ela disse, olha, tudo bem, eu suporto isso até. Entra na escrava, porque o que nós estamos a olhar é para o troféu. Mas Deus não está a olhar para o troféu. Deus está a olhar também para a nossa caminhada até ao troféu. O nosso troféu hoje é o arrebatamento. E Deus não está a olhar para o ponto de embarque a ver quantos é que lá vão chegar. Não, não. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas só aquele que ao longo do percurso faz a vontade do Pai e caminha inspirado nele, manifestando-o a ele, não a ela, para chegar lá. Agora, ela pelo caminho vai reclamar, vai dizer que não entende, mas ela tem que caminhar pela revelação. E a revelação é a certeza das coisas que se não entendem, que se não veem, mas ela sabe quem ele é. Ela sabe que está a manifestá-lo. Ela sabe, como estamos a ver, que ela é tudo o que ele é. Deus determinou assim. Por isso é que ele disse que os dois seriam uma só carne. E Paulo, quando falou, salvo erro, no livro de Coríntios, acerca dessas questões de casamento e divórcio, Paulo disse, mas atenção que eu estou a falar aqui agora, grande é este mistério, em relação à igreja. Em relação à igreja. Certo? Porque a igreja está a identificá-lo, tem vindo a identificá-lo ao longo das eras, e hoje a igreja noiva eleita está nos dias da revelação do sétimo anjo, da revelação de todos os mistérios. Certo? Então ela vai atingir ou não a plenitude dele? Porque só nele não há mistérios. Fora dele há mistérios. Quando ele veio em carne, ele falava de coisas que ninguém entendia. Havia mistérios à volta dele. Por que falas estas coisas? O que é que tu queres dizer com isso? E ele chegou a dizer à igreja dele, nem vós ainda chegastes ao entendimento disso? E então explicava. E é isso que ele continua a fazer. Quando nós ainda não chegamos ao entendimento, ele vem e ele revela. Num livro, numa fita, numa pregação, ele vem e ele revela. Ele chamava a atenção deles dessas coisas, mas ele lhes dava o entendimento. E depois os reservava para um tempo em que a plenitude do entendimento viria quando o Pentecostes aconteceu. Amém? Portanto, Deus está em controle. Deus sabe os que são seus. Amém? Portanto, ela é isso tudo, dentro dela está resumida e manifestada a eterna sabedoria e propósito de Deus. Como é que alguém consegue compreender isso? Como é que alguém pode entender isso? Apesar de não conseguirmos, podemos aceitar pela fé, porque Deus falou isso. Amém? Porque Deus falou isso. Portanto, essa é a identidade dela. Agora, vamos ver também que na mensagem adoção, parte 1, que nós entregamos a semana passada, o profeta diz assim, e eu, no outro serviço, eu tinha trazido este quote, mas eu trouxe-o outra vez para ligar as coisas. E o profeta diz assim, normalmente o ensino bíblico é um pouco traiçoeiro. Um pouco, você sabe, é como andar sobre gelo fino, como dizemos. E por vezes, eu penso que a pregação é uma coisa maravilhosa, mas eu creio que por vezes, irmão Beller, talvez alguma conversa que teriam tido, o ensinamento vai além disso, especialmente para a igreja. Agora, a pregação normalmente atinge o pecador, trá-lo à condenação pela palavra. Mas o ensino coloca o homem em posição naquilo que ele é. E nunca podemos ser capazes de ter fé corretamente até sabermos aquilo que nós somos em posição. Repare, parece simples. É simples, Deus se esconde em simplicidade. Deus se revela em simplicidade. Mas isto é vida. Isto é vida, não é apenas importante para a noiva.
Este é o seu cartão de identidade. Isto tem que estar no seu ADN. Ele vai ter fé, nós vamos ter fé para dizer ao monte, que te levanta, te lança-te no mar, se não duvidardes. E como é que não duvida? Se estiver na posição. Porque se estiver na posição, não é nenhum de nós, é Ele em nós. É Ele em nós. Amém? Essa é a questão. Eis aí. Efésios diz que somos predestinados para a adoção. Efésios 1:5. Fomos predestinados para a adoção de filhos. Amém? E adoção, né? E o profeta, quando fala sobre isto, se forem ler lá a mensagem, ele vai lá à lei, né? Salvo erro Levítico ou a Deuteronômio, já não tenho a certeza, mas ele vai lá atrás dizer como é que lá no princípio, não é, se adotava um filho. Repare, ele era filho de nascimento do casamento, ele era filho sexual. Sexualmente ele era filho. Mas depois, quando ele atingia a maturidade, o pai ia adotá-lo na posição dele, colocando herdeiro sobre determinadas coisas, ordenado para desempenhar determinadas tarefas, supervisionando determinado grupo e por aí adiante. E, portanto, essa era a adoção. Não o termo que nós temos de adoção, de que se adota um filho que não é filho na carne, nasceu de outro pai e outra mãe e foi dado à adoção. Não é esse significado da adoção. Adoção, o profeta está a dizer, Deus está a falar de posicionar um filho corretamente, chamemos-lhe assim, no organograma da família. Uma empresa tem um organograma onde está lá mostrado quem é que manda, quem é que obedece, quem é que faz o quê. E as famílias têm um organograma também. Quem é que manda, quem é que obedece e quem é que faz o quê. E Deus também tem um organograma. Quem é que manda, quem é que obedece e quem é que faz o quê. O natural explica o espiritual. E, portanto, Deus vem e pega nesses filhos que, embora tendo nascido de ato sexual, Ele lhes promove um novo nascimento quando os adota como filhos e os posiciona no organograma de Deus. Não depende de quem quer, mas nem de quem corre, não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor. É Cristo, é Deus que se compadece. Amém? Podem dizer graças a Deus. Sabemos também que só somos perseverantes e temos fé. Ou por outra, entendemos também que só somos perseverantes ou persistentes, ou nos mantemos ali apesar das evidências e de todas as armadilhas e pressões que Satanás possa fazer, nós só somos perseverantes se temos fé naquilo que nos propomos fazer. Amém? Sabemos que só somos perseverantes se temos fé naquilo que estamos a fazer. Logo, tudo isto conjugado nos leva ao nosso lugar. Porque Deus pode lhe revelar o lugar e você, sem fé, rejeita. Não é possível adorar a Deus sem fé, porque convém que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e Ele é Deus. Ele é galardoador daqueles que o buscam. E, portanto, nós vamos a Deus crendo que Deus tem um lugar para nós nesse arrebatamento. Ele é poderoso para o fazer. Então, nós estamos disponíveis para ser colocados por Ele, pelo seu Espírito, na nossa posição. Estamos juntos? Tudo isto conjugado nos leva ao nosso lugar. E tão importante quanto nos levar a isso, nos dá a saber quem somos e a nossa posição no corpo de Cristo. Né? Ou seja, o Espírito nos conduz a uma determinada visão. E nós temos que entrar na visão. Aceitar a visão. Mesmo que ela muitas vezes vá contra os nossos projetos, o nosso raciocínio, a nossa forma de deixe-me ler. Como vocês sabem, eu recebo mensagens em espanhol de Tucson. Tucson também trabalha na tradução, traduz do inglês para o espanhol
e quando o pastor lá soube que, na altura, nós ainda tínhamos muito poucas mensagens, e eu disse-lhe que lia o espanhol, ele começou a mandar para mim também. Repare, recebi esta semana uma mensagem de 27 de novembro de 63, nós não temos, e o profeta intitulou O mundo está a cair aos pedaços outra vez. E o profeta diz assim: que faríamos com ele, Deus, Cristo, se ele viesse? Talvez o mundo religioso em que eu me estou baseando lhe faria o mesmo como fez da outra vez. Eles o crucificaram, certo? E hoje eles o crucificariam se pudessem. Eles não mudaram. O mundo religioso não mudou. Não é? Não se iludam. Por muitas promessas e por muitos perdões que peçam, o mundo religioso não mudou. Certo? O espírito continua lá. Não se esqueçam disso. Não se deixem enganar. Não é? Enganariam, se possível for, os escolhidos. Eles o crucificaram e fariam outra vez pelas mesmas razões que o fizeram da outra. E porquê é que o fizeram? Porquê é que o que crucificaram? E eu quero dizer isto devagarinho e pedir a Deus que pelo Espírito Santo isto penetre. Porque isto é uma coisa muito atual, é uma questão muito séria, muito firme, que nós temos que pensar nela também hoje, nos nossos dias. Porquê é que o crucificaram? Porquê é que crucificaram exatamente a mesma pessoa pela qual estavam a orar e a pedir que viesse à terra? Porquê é que fizeram isso? Para que os salvasse, para que os tirasse daquele caos. Eles crucificaram a única esperança que tinham. Era o Messias. E eles o crucificaram. Porquê é que o fizeram? Porque quando Deus lhes respondeu à oração, Deus, respondeu de uma maneira que eles não estavam à espera que fosse respondida. Quando ele veio, ele nunca veio ao gosto da teologia daquele dia. Não é? Mas repare, não são só os teólogos que tratam de teologia. Cada um de nós, no dia a dia, na relação com Deus, na aproximação a Deus, no entendimento que temos de Deus, isso é a nossa teologia. E portanto a teologia de que o profeta está a falar daquela altura é a teologia hoje também. É a mesma teologia. Por isso ele diz que aqueles que o crucificaram naquele dia, hoje fariam igual. E porquê é que o fizeram? Porque eles oraram e estavam à espera da resposta. Mas eles não estavam à espera de qualquer resposta. Eles estavam à espera de uma resposta. E portanto, como a resposta não veio, como eles estavam à espera, eles consideraram que não era de Deus. É importante isto, irmãos. Porque esse é um perigo que corremos, não apenas eles correram. Porque naquele tempo ele veio em carne, hoje ele está aqui em espírito. Ainda é mais difícil, se calhar, de ser identificado, porque os nossos olhos não veem, as nossas mãos não apalpam, os nossos pés não chutam, não caminham ao lado dele, tem que ser pela fé. Você tem que crer que o seu passo é o passo que Cristo está a dar consigo. O lugar onde você entra é o lugar onde Cristo está a entrar consigo. Você está a forçá-lo a entrar. Amém? E se ele viesse hoje outra vez, ele viria da mesma maneira. O profeta está a dizer. Se ele viesse hoje outra vez, ele viria da mesma maneira. Ele viria da mesma maneira, muito afastado dos gostos do mundo, da glória do mundo, da vontade do mundo, da teologia das igrejas, da maneira como eles pensam acerca de Deus. Ele sempre vem assim. Quando o povo de Deus se mete em problemas e oram, então Deus sempre lhes responde àquilo que eles oram. Olha, é uma garantia de Deus, pelo profeta de Deus. Se quiser a data, olha, 27 de novembro de 63, Shreveport, Louisiana.
tem fitas, tem livros. O profeta diz assim: quando o povo de Deus entra em problemas, tem problemas, e oram, então Deus lhes dá aquilo porque eles oram. Mas Deus não o faz da maneira que mais nos convém. Essa é que é a questão. Deus responde. O profeta está a dizer, Deus sempre responde ao assunto pelo qual nós oramos. Agora, nem sempre Deus o responde de acordo com o nosso gosto, de acordo com a nossa maneira. E eles rejeitam. Porque não vem da maneira que pensam que devia vir. Eles rejeitam a palavra ungida de Deus, porque ela é a palavra. Bom, isto caiu-me aqui assim exatamente, né? Como mel no chá. Porquê? Porque nós temos este combate dentro de nós. Normalmente, se pensarmos bem, se formos sinceros, normalmente nós não vamos apenas apresentar o problema a Deus em oração. Nós vamos dizer a Deus que gostaríamos que aquilo fosse resolvido desta maneira. É ou não? Claro, é natural. Nós temos uma visão do problema e uma visão da resolução. Achamos que, ora bem, se aquele problema fosse resolvido assim, alcançaremos de novo a nossa paz. Agora, temos a garantia, não é? Temos a garantia de que Deus responde à nossa oração. Mas também temos a garantia de que Deus não é obrigado a responder à maneira que nós esperamos que Ele responda. Temos a garantia de que Deus ouve e responde à nossa oração. Mas também temos a garantia de que Ele vai responder à maneira dele, não à nossa. E esse é o duro combate que o crente tem que travar. Conviver com as respostas de Deus. Especialmente se a resposta de Deus é o silêncio, isso então é que é complicado. Foi preciso vir um profeta maior, revestido do espírito de Elias, dizer que muitas vezes a não resposta é a resposta de Deus. E nós temos que lidar com isso. Temos que estar habilitados a isso. Veja, em Mateus 15, a mulher cananeia pede auxílio a Jesus. Senhor, tem misericórdia de mim, a minha filha jaz miseravelmente endemoniada. E ele o que é que diz? Põe-te em posição. Eu não vim por ti, não é bom tirar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. Essa era a mensagem de posição para ela. E o que é que ela fez? Ela tomou a posição dela. Ela disse, ok, tudo bem, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Ele disse, mulher, eu nunca vi tal fé neste meu tempo de ministério. Porque ele estava a falar do tempo de ministério. E ele sabia desde o princípio que aquela mulher ia reagir daquela maneira, quando ela ia tomar a sua posição no corpo. E ela foi abençoada. Na hora em que ela tomou a posição, a filha foi liberta lá. É certo? Está escrito. Mateus 15. Em Mateus 26, em casa de Simão o leproso, Jesus está sentado, não é? E há uma mulher que vem com um vaso de alabastro, com um unguento que era caríssimo. E toda a gente ficou escandalizada. Opa, que desperdício, não é? A gente podia, sei lá, comprar-lhe um manto mais para o agasalhar melhor, ele anda aí assim, quer dizer, só com uma coisa por cima, se calhar apanha frio, não sabemos onde ele dorme. Tínhamos outra, com aquele dinheiro a gente tinha a possibilidade de fazer uma obra mais grandiosa. E ele disse, ela está na posição dela, ela está a ungir o meu corpo para a morte. E em verdade vos digo que onde quer que este evangelho for pregado, vai ser falado o que ela fez. Porque ela estava na posição dela. Ela tinha tomado o seu lugar no corpo.
Ela tinha assumido o peso da identidade dela. Aquela mulher cirofenícia sabia que ele não tinha vindo para ela, sabia quem ela era, sabia que ela não era judia, sabia que ela era uma miserável, cega, pobre e nua. Ela sabia disso. Mas nós às vezes esquecemos hoje. A glória do mundo nos faz sair do nosso lugar. Não, nós somos... Veja, nunca se ouviu tanto falar em direitos como hoje. Em direitos. Toda a gente tem direito a tudo. Ninguém cala nada. Toda a gente tem direito. Tem direito a, tem direito a, tem direito a, tem direito a. Não se ouve outra coisa. Mas elas abdicaram. E ele mesmo, como Deus feito carne, abdicou dos seus direitos. Por amor a nós. Ele não tinha o direito de nos exterminar? Claro que tinha. Miseráveis, cegos, pobres, nus, nada tendo e julgando que possuem tudo. No entanto, ele se sujeitou a essa visão, não nos vomitou da sua boca. Porque o seu nome faz parte do livro dele. Você é filho. Você é filha. O seu nome está lá. Portanto, ele sabe que é uma questão de tempo. Ele já sabe qual é o tempo. Ele já sabe qual é o tempo em que nós vamos, cada um de nós, se ainda não tomamos, tomar a nossa posição no corpo. Porque para o rapto acontecer, diz o profeta, o corpo tem que estar unido e harmonioso, em perfeição. Cada peça tem que estar no seu lugar. Só quando isso acontecer, o corpo está completo e o rapto acontece. Ele vem buscá-la. Ela está pronta. Ela está pronta para ser tomada para o casamento. Ela está pronta para ser levada à ceia das bodas. Ela está pronta para entrar no descanso do seu Senhor. Não foi isso que ele disse lá em Hebreus, que ainda nos falta um repouso? Amém? Veja, Mateus 26, 12. Ora, derramando ela este unguento sobre o meu corpo, ela fê-lo, preparando-me para o meu sepultamento. Ele já veio para isso. E ele já a tinha lá para ela fazer isso. O corpo de Deus é perfeito. Não podia falhar. Aquele era o momento, aquela era a consumação, aquela era um episódio da manifestação dele. Nós somos episódios também. Episódios da manifestação da glória dele. Por isso ele disse, não vos deixarei órfãos, o mundo não me verá, mas vós me vereis. Estarei convosco, em vós, até à consumação, até ao final dos tempos. A noiva não vai sem uma perna. A noiva é perfeita como ele. A noiva não vai sem um olho, ou não vai sem uma corda vocal, ou não vai sem uma orelha, ela não vai enquanto não estiver o corpo perfeito e aperfeiçoado. Amém? Amém, igreja? Amém. Em verdade vos digo que onde quer que este Evangelho for pregado em todo o mundo, também será referido o que ela fez, para memória sua. Repare, não é para memória dele. É para testificar à noiva quem é a noiva. Amém? Sabem porquê? Uma das razões por que o profeta falou tanto acerca da vestimenta das nossas irmãs. Para que elas mostrem feminilidade. Para que elas mostrem que são femininas. E os irmãos, igual.
Porque ela tem que ser uma noiva perfeita. Mas ela tem que mostrar essa perfeição, como nós lemos, já aqui. Já aqui, essa identificação tem que ser visível. Porquê é que acha que as pessoas reagem consigo como reagem? Ou cochicham, ou falam, ou viram a cara, ou têm más atitudes. Porquê é que acha que isso acontece? Não é porque realmente a nossa presença física promove escárnio. É uma questão espiritual. Dois só podem andar juntos se eles estão de acordo. Eles não nos rejeitam a si, eles rejeitam o espírito que identificam em si. O que não é a mesma coisa. Então o que é que acontece? Por falta de discernimento, muitas vezes somos tentados a mudar a nossa aparência exterior para sermos aceites. Não é? Mas nós temos que saber, estando na nossa posição, nós temos que saber que ao fazê-lo, estamos a fazer isso em Cristo. Ele é Espírito hoje, é Espírito Santo, mas nós estamos a vesti-lo e a maquiá-lo e a pôr-lhe unhas de gel e a pôr-lhe sapatos altos e a pôr-lhes os homens tão slim fit que são como elas, não é? Criticam por se verem os interiores e tal, e eles agora já se passeiam aí praticamente igual, já se denotam todas as formas do corpo e tudo isso. Porquê? Porque há um espírito feminino neles. E um espírito masculino nelas. Elas querem ser como eles e eles querem ser como elas. Para que haja harmonia no corpo. Mas essa harmonia no corpo está a provocar desarmonia no espírito. No corpo espiritual. É por isso que a mensagem veio corrigir, especialmente com o casamento e divórcio, veio corrigir, dizer a cada um quem é o quê. E agora, estribados no nosso livre-arbítrio, nós podemos decidir se rendemos para um lado ou nos rendemos para o outro. Não há meio termo. Ou nos rendemos para um lado ou nos rendemos para o outro. Temos livre-arbítrio. Como é que eu vou saber qual é o melhor? Se eu render o meu livre-arbítrio, eu vou saber. Mensagem adoção, parte 2, que está ali para distribuir. Ou é glorioso encontrar a sua posição. E ninguém pode fazer nada a não ser que saiba exatamente o que está a fazer. Parágrafo 10, pelo menos no nosso livro. Aí no francês e no inglês, ou onde eu fui buscar, tem outra pontuação, mas é a mesma coisa. Mas o Espírito Santo é quem coloca a igreja em ordem. É como eu vos disse há 2 semanas atrás, este estudo de adoção é tremendo. O que eu já li acerca, quer dizer, nós precisamos disso. Precisamos de ler e reler e reler e sublinhar e precisamos. Não são mensagens que sejam para ler uma vez e pousar na prateleira. É a minha opinião. O Espírito Santo é quem coloca a igreja em ordem. O Josué de hoje coloca a igreja em ordem. Lembrem-se, Moisés trouxe o povo através do deserto, todo junto. Eles chegaram ao Mar Vermelho, Deus reteve Moisés e continuou com Josué e disse: Josué, como eu fui com Moisés, assim será contigo. Serei contigo. Deus olhou, Deus dos céus, e se incomodou, não é? Como disse o poeta, com a atitude do Mar Vermelho e colocou-o a ele em posição também. E o povo de Deus pôde passar, a mensagem pôde passar. Teve caminho seco e seguro para passar, para continuar o propósito de Deus. Creia nisso. Chegados ao lado de lá, travaram combates, tiveram problemas, venceram os inimigos e depois Josué definiu quem era quem em cada lugar. Manassés ali, Judá ali, Reuben ali, por aí fora. Amém? As 12 tribos. Veja,
O Josué de hoje coloca a igreja em ordem, dando a cada um dons, lugares, a posição. Ele, o Espírito Santo, é a voz de Deus falando com o homem interior que Cristo salvou. O Espírito Santo, amém? O Espírito Santo falando com o homem interior, pelo qual homem interior Cristo derramou o seu sangue. Hoje é esse Josué, que significa Jeová Salvador. Hoje esse Jeová Salvador, esse Josué, esse Espírito Santo está a colocar as igrejas, porções, no seu lugar, no corpo. Amém? Mas agora, parágrafo 102. Para posicionar, quem é você? Você nasce primeiro no reino pelo Espírito Santo. Amém? Quantos sabem isso? Muito bem. A seguir, você é predestinado, repare, a seguir, não é ao ser batizado e ao levar uma vida santificada. Sim, isso é preciso, isso é necessário, isso é de Deus, isso temos que ter, mas depois, não é? Muito bem, a seguir, você é predestinado. Ou seja, a seguir, Deus vem lhe dizer o que é que Ele quer de si. O que é que Ele quer que nós sejamos, que nós façamos, o que é que Ele quer especialmente desse vaso. Amém? A seguir você é predestinado a quê? À adoção. O que é isso? Você é predestinado ao posicionamento. Você é predestinado a ocupar o lugar que Deus, na sua mente, no seu plano, determinou que especificamente você, eu, o irmão A, B ou C, em Portugal, aqui, ali, além e acolá, cada um deles esteja no seu devido lugar para formar o corpo. Amém? Você é predestinado ao posicionamento. Identificado é colocado no seu lugar e ali deve permanecer. Então Deus trata de nos posicionar corretamente. E eu pedia que abrissem comigo em Ezequiel. Ezequiel capítulo 33. E vamos ler um pouco. Ezequiel capítulo 33, versículo 1 ao 7. Isaías, Jeremias, Ezequiel. Isaías, Jeremias, Ezequiel. Ezequiel 33, versículo 1 ao 7. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo, Ezequiel 33, versículo 1 ao 7. E veio a mim a palavra do Senhor dizendo, filho do homem, fala aos filhos do teu povo e diz-lhes, quando eu fizer vir a espada sobre a terra e o povo da terra tomar um homem dos seus termos e o constituir por atalaia, ou seja, a igreja escolhe um pastor, Deus envia um profeta, amém? E vendo ele que a espada vem sobre a terra, tocar a trombeta e avisar o povo, o que é isto? Pregar a mensagem de Deus, não é? Se aquele que ouvir o som da trombeta não se der por avisado, sabem o que é isso? Ouviu a pregação, mas é como que não tivesse ouvido, certo? E vier a espada e o tomar, o seu sangue será sobre a sua cabeça. Ele ouviu o som da trombeta e não se deu por avisado. O seu sangue será por ele, sobre ele. Mas o que se dá por avisado salvará a sua vida. Certo? Portanto, a trombeta da mensagem tem soado no nosso meio. Certo?
Deus enviou um mensageiro. Nós aceitamos o atalaia. O atalaia toca a trombeta de Deus. Aquele que se dá por avisado já salvou a sua alma. Aquele que não se der por avisado, não tem essa... O profeta estava errado nesse aspecto. Ele confundiu aí qualquer coisa, ele gaguejava muito, não tinha gramática, quer dizer, não, o profeta não, ora bem, ele até, gagueja ali, se ouvir a fita vai ver que ele aqui gagueja, não, pronto, ok, o profeta também é homem, não é? Ok, mas veja o que Deus está a dizer ao Filho do Homem, não é? E o Filho do Homem é o profeta. Jesus veio como Filho do Homem. Ele nunca disse que ele era Deus ou o Filho de Deus. Ele disse, vós dizeis que eu sou. Não é? Mas ele dizia que ele era quando virdes o Filho do Homem. Não é? E isso significa ministério profético. Significa um profeta. Quando ouvirdes o profeta falar a mensagem, se vos derdes por avisados, salvareis a vossa alma. Se não vos derdes por avisados, o vosso sangue será sobre a vossa cabeça. Amém? Mas se quando o atalaia vir que vem a espada, não é? Não tocar a sua trombeta, não é? E não for avisado o povo, se a espada vier e levar a vida de dentre eles, este tal foi levado na sua iniquidade. Mas o seu sangue demandarei da mão do atalaia. E, portanto, este é o ministério do falso profeta. Amém? Amém. O atalaia vem ver a espada, não é? E não fala isso. Não prega essa mensagem, porque ela não é agradável ao povo, porque ela não dá muitos dízimos, porque ela não chama muita gente, porque ela não dá estas condições e aquelas mais, e estas partes não se fala, aquelas não se fala. Ok. Mas Deus está a dizer assim, não foi isso que eu ordenei a fazer. E, portanto, essas almas estarão, esse sangue estará sobre as mãos do atalaia, sobre a cabeça dele. Está a ver? Assim, Deus, repare, tem sempre o seu atalaia. Deus tem sempre o seu atalaia. Veja, 1 Coríntios 1:21. Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus, pela sua sabedoria, aprova Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Certo? E como é que Deus o faz? Malaquias 2:7. Porque os lábios do sacerdote guardarão a ciência, e da sua boca buscarão a lei, porque ele é o anjo. Amém? Ele é o anjo do Senhor dos Exércitos. É verdade, eu me lembro, é a igreja que está lá em Patmos. João, é a igreja que está, ao anjo da igreja que está em Éfeso. João, ao anjo da igreja que está em Esmirna. João, ao anjo da igreja que está em Laodiceia. Ao anjo da igreja. Ele é o anjo do Senhor. Ele é a voz de Deus para aquela igreja, para aquela era. Não é uma igreja local, para a igreja da era, para a porção da era da igreja. Ele é o anjo do Senhor dos Exércitos. Está a ver a importância disto? Entendemos assim porque é que Deus fala ao anjo das igrejas nas eras. Porque é que Jesus vem e diz, eu sou o Filho do Homem. Porque é que Jesus identifica o seu anunciador, João Batista, como o Elias. Não é? E como é que depois Malaquias termina o Velho Testamento dizendo que nestes dias, nos dias do fim, onde a terra será purificada pelo fogo, voltará o Elias. Porque ele é o anjo do Senhor dos Exércitos. Não o homem, mas o Espírito que está no homem. É isso que nós ouvimos. Continuando em Ezequiel 33, avancemos para o versículo 23. Já fecharam as Bíblias? Ok. Ezequiel, novamente, 33, 23. Portanto, lemos do 1 ao 7.
Desculpem que eu podia ter dito, nós vamos continuar a ler aí, mas pronto. Ok, vamos ler então, versículo 23. Então veio a mim a palavra do Senhor, novamente, dizendo: Filho do homem, os moradores destes lugares desertos da terra de Israel falam dizendo: Abraão era só um e possuiu a terra, não é? Porque todos são filhos de Abraão, não é? E eles falam assim: mas nós somos muitos, esta terra nos foi dada em possessão, não é? Tentando justificar também a atração pela glória do mundo, muitas vezes e tal. Não, em tudo damos graças, tudo é permitido. Diz-lhes, portanto, assim diz o Senhor Jeová: com sangue comeis, e levanteis os olhos para os vossos ídolos, e derramais sangue, e possuireis esta terra? Vós vos estribais sobre a vossa espada, ou seja, a vossa palavra, o vosso próprio entendimento. Vós vos estribais sobre isso. Cometeis abominação, e contaminais cada um a mulher do seu próximo, e possuireis a terra? Contaminar a mulher do próximo é adultério, não é? Fornicação. E possuireis a terra? Assim lhes dirás: assim disse o Senhor Jeová: vivo eu, que os que estiverem em lugares desertos cairão à espada. O que estiver sobre a face do campo o entregarei à fera, para que o coma. E os que estiverem em lugares fortes e em cavernas morrerão de pestilência. Ou seja, não há lugar para onde fugir quando vier a ira de Deus. Amém? Agora, versículo 30. Quanto a ti, ó filho do homem. Agora Deus, repara, Deus anunciou o Atalaia. Deus falou da condição do povo. E agora Deus está a falar com o profeta, o Atalaia. Quanto a ti, ó filho do homem, os filhos do teu povo falam de ti junto às paredes e nas portas das casas, e fala cada um com o seu irmão. Repare, não está a falar de incrédulos. Está a falar do povo que sai de casa para ir ouvir o profeta. Estamos juntos, igreja? Deus está a falar do povo que vai ouvir Deus através do profeta. Quanto a ti, ó filho do homem, os filhos do teu povo falam de ti junto às paredes e nas portas das casas, e fala um com o outro, cada um com o seu irmão, dizendo: vinde, peço-vos, e ouvi qual seja a palavra que procede da boca do Senhor. Não é? Como nós fizemos, eu e a minha esposa, hoje de manhã: meninos, está na hora de levantar, vamos à igreja, ou tal, não é? Vinde e vamos ouvir o que o Senhor tem a dizer. Não é? Eis que eles vêm a ti como o povo costuma vir. Versículo 31. Eles vêm na ordem, aprumados, direitinhos, barba feita, gravata, tudo direitinho. Colocam-se certo, não é? Repare, eu estou... pronto, eu não estou a escarnecer de nada nem de ninguém, não é? Estamos a falar... O que está aqui presente é a atitude natural versus atitude espiritual. Aparentemente por fora está tudo na ordem, mas por dentro Deus está a dizer, eu estou a ver o coração deles, não está. É disso que estamos a falar, calma, tá? Eu às vezes uso assim, não é brincadeira, nem é escárnio, mas é para tentar despertar a atenção das pessoas também, certo? Não, por favor, não me interpretem mal, em nome de Jesus Cristo. E se assentam diante de ti como o meu povo. São uma igreja da mensagem. Desculpem, mas é isso que está aqui a dizer. Porque as igrejas da mensagem é que vêm ouvir o profeta. Mas não as põem por obra. Ouvem, mas não as põem por obra. Pois lisonjeiam com a sua boca. Amém, pastor, que é grande a mensagem. Hoje gostei, sim senhor. Lisonjeiam com a boca, mas o seu coração segue a sua avareza. Ou seja, lá estamos nós outra vez no livre-arbítrio e no próprio entendimento. Não é? Nós temos que vir à igreja, ouvir a mensagem
e tentar orar por fazê-lo pela mente de Deus. Tentar entender o que é que Deus, pelo pregador, está a falar. Não é o homem, não é? Às vezes quase que era preferível sentar-me ali com um microfone e sair só aqui a voz numas colunas para vocês não me verem a mim. Né? Ou o pregador, seja ele quem for. Entende? Porque o que nós temos que ver é o que é que Deus está a falar connosco através daquele som. Daquelas palavras. Porque eu, quando venho aqui, eu creio que Deus vai falar comigo. E eu esforço-me por entender o que é que Deus me quer dizer. O que é que Deus está a falar comigo nesta manhã? O que é que Deus está a ver? E não quer dizer que seja só condenação, ou juízo, ou condenação, nada disso. É bênção também. Deus é um Deus de bênção. Agora lembrem-se do que é que eu li há pouco. Isto não me caiu esta semana na mão por acaso. Não é? Repara, Deus responde à oração, mas responde à maneira dele. Se nós não estivermos disponíveis, nós não vamos entender. E isso é importante. Nós vimos aqui para ser abençoados. Para ouvir. Agora, irmão, se vocês acham que eu que vos abençoo, se me chamarem à vossa casa, eu vou lá. Eu abençoo, mas eu não posso fazer isso. Eu não posso abençoar a mim mesmo naquilo que eu preciso de ser abençoado. Porque se eu puder fazer, eu faço. Agora, Deus é buscado quando vai para além daquilo que nós podemos fazer. É aí que nós encontramos Deus. Não é? É evidente que Deus nos guia nas nossas boas ações, nas nossas boas palavras, no nosso comportamento cristão, em todas as atitudes da nossa vida. Deus provê o pão de cada dia, Deus nos dá um teto para abrigar, cama para dormir, roupa para vestir, uma família para amar e ser amada. Deus está nisso tudo, claro. Claro, mas quer dizer, quando há algo para além das nossas capacidades, é quando Deus se apresenta visivelmente aos nossos olhos. Fazendo aquilo que nós pedimos porque não somos capazes de fazer. Certo? Veja, portanto, eles vêm a ti, mas seguem o seu coração com avareza. E tu, versículo 32, e tu és para eles como uma canção de amores. Tá? Canção de quem tem voz suave e que bem tens. Pregou muito bem. Falou com muita eloquência. Até disse palavras que eu nem percebia. É um perigo. Porque eu preciso de vir à igreja e preciso que o pregador fale palavras que eu perceba. Falou palavras tão bonitas, olha que algumas delas eu nem entendi. Então o Espírito Santo é quem faz a ponte. O Espírito Santo é quem revela a pregação. Amém? Canção de quem tem voz suave e que bem tens, porque ouvem as tuas palavras, mas não as põem por obra. Mas quando vier isto, eis que está para vir, então saberão que houve no meio deles um profeta. Repare, Israel, certamente, quando a Virgem concebeu, alguns deles se lembraram do que dizia Isaías, do que tinha dito Isaías. Quando vier o arrebatamento e o mundo entrar em dores em tribulação, então muitos se vão lembrar que andaram em determinada altura numa igreja que lhes falava disto, mas a quem eles não deram valor nem tempo de antena. Mas então, nessa altura, vão saber, como as virgens néstias, que no meio delas houve um profeta. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Amém? Adoção parte 1. Sabia que até o seu próprio comportamento
Ok. Obrigado. Sabia que até o seu próprio comportamento pode impedir que alguém seja curado? Esta está na mensagem que distribuímos a semana passada. Sabia que até o seu próprio comportamento pode impedir que alguém seja curado? O vosso mau comportamento, pelos vossos pecados não confessados, crentes, pode fazer com que a igreja falhe completamente. E no dia do juízo, você vai ser responsável por cada parte disso. Oh, diz você, agora espera um minuto, irmão Branham. Bem, é verdade. Pense nisso. Parágrafo 33. Veja, falando de Josué lá em Canaã. O profeta disse, olha, vocês não acham estranho? Uma guerra daquela dimensão e não havia nenhum carro da Cruz Vermelha lá perto. Não era preciso. Nenhum deles era ferido. Nenhum deles sangrava. Nenhum deles ficava doente. Porque eles estavam posicionados no corpo de Cristo. Deus era com eles. Mas a partir de determinada altura, eles foram para uma batalha, não é? E 16 homens foram mortos. Não foi? E Josué, o Espírito Santo, parou ali o arraial e disse, alguma coisa está mal. Como é que de repente começamos a precisar da Cruz Vermelha? Porquê é que eles morreram? Homens inocentes. Porque um homem saiu da linha, Acã, apaixonou-se por um manto babilónico, por as barras de ouro e guardou lá na tenda dele, assim, sem ninguém ver, e, repare, já aqui trouxe esse assunto de Esther, não é? O problema com Esther, não é? Que pôs em causa quase a vida dela, que a levou a casar com um rei babilónico, foi para salvar o povo de um ato de rebeldia de Saul, anos atrás. Porque o profeta Samuel tinha dito a Saul para entrar em Amaleque e arrasar a todos. E ele salvou algum gado, e o rei dos Amalequitas e a rainha que estava grávida. E esse descendente de Agag, depois o profeta matou o Agag. Mas ficou uma gagita, ficou um fruto da desobediência. E esse fruto da desobediência depois chega lá ao reinado de Assuero, com o propósito no coração, não falou ao rei, mas com o propósito no coração de mover aquilo e aproveitar aquele poder para extinguir, para fazer com os judeus o que os judeus não fizeram com os amalequitas. É extingui-los da face da terra. E ele ia fazer isso, se Deus não pusesse as mãos. Mas Deus levantou uma igreja para resgatar o seu povo, uma igreja noiva, não é? Com uma mensagem original, que a última pregação foi, olha, se morrer, morri. Jejuemos todos e oremos, porque é assim, se eu morrer, e repara, o tio tinha-lhe dado, Mardoqueu tinha-lhe dito, olha, vai e diz a Esther, não julgues que tu serás poupada por ser a esposa do rei. Quando for para arrasar, para eliminar os judeus, eles vão descobrir que tu és judia e vão te exterminar a ti também. Mas Deus ouve as orações e defende o seu povo. E Deus veio em defesa deles. E usou aquela mensagem, através daquela igreja, levou a mensagem ao coração do rei, e o rei poupou-os. E o rei se fez inimigo dos inimigos deles. É isso que Deus faz. Deus pega, Deus toma a sua defesa e Deus se coloca como inimigo dos seus inimigos. Porque essa é a promessa que Deus fez a Abraão e à sua descendência com ele. Abençoarei os que te abençoarem, serei amigo dos teus amigos e adversário dos teus adversários. Amém? Por isso, veja, apenas porque um homem roubou uma veste
e fez algo que não devia ter feito, isso tirou a vida a 16 homens. Acho que foram 16, talvez mais. Creio que foram 16 homens que morreram. Veja, daí a importância da igreja estar unida, em harmonia, no corpo. Todas as coisas foram feitas por Ele. Amém? Tenho que me apressar. João 1,3 diz, todas as coisas foram feitas por Ele e sem Ele nada do que foi feito se fez. Colossenses diz, Ele é antes de todas as coisas e todas as coisas subsistem por Ele. Então aí estamos nós também. É aqui que nós entramos. Logo nós também somos feitura sua. Amém? Não por sexo, mas pela fé. Como Cristo. Cristo é semente real de Abraão, não por sexo. Isso foi Isaac e Ismael. Mas ele é fruto dessa semente de fé de Abraão que creu em Deus, independentemente da idade, independentemente do BI ou do cartão de cidadão agora, como se diz, independentemente do que o seu próprio corpo apresentava, ele creu em Deus na sua promessa. Quando Deus lhe pediu o filho, ele creu no poder da ressurreição de Deus. E o que é que ele fez lá no Monte Moriá? Ele se colocou em posição, mostrando Cristo. Quando nós estamos em posição, nós mostramos Cristo. Davi é um homem segundo o coração de Deus, porquê? Porque quando foi preciso subir o Monte das Oliveiras a chorar e olhar para baixo sobre Jerusalém, tendo misericórdia daqueles que o perseguiam, ele estava na posição de Cristo. Ele estava na sua própria posição, apesar de rei. Mas ele estava a mostrar o caminho de Cristo. Ele estava a identificar Cristo. Os profetas e os santos ao longo das eras manifestaram Cristo, produziram Cristo, produziram cristianismo. E os poderes os seguiram. Amém? Podem dizer graças a Deus? Ele foi feito, se Ele foi feito todas as coisas, então todas as coisas foram feitas por Ele. Então nós devíamos estar identificados com Ele, porque Ele se identifica connosco. Ele tomou o nosso lugar de pecado, para que nós pudéssemos tomar o lugar dEle, de glória. Amém? A única forma de podermos, na verdade, ser um cristão, é com Cristo a identificar-se em nós. Como nós lemos logo no princípio, naquele PowerPoint do livro das eras. A identificação dele está em nós. Amém? Podem dizer graças a Deus? Porque Deus tinha um triplo propósito no seu grande mistério antes da fundação do mundo. Não é? Ainda lembras, Daniel? Deus tinha um triplo propósito do grande mistério de Deus na criação. Primeiro, revelar-se às pessoas. Amém? Primeiro, expressar-se completamente. Deus em Cristo. Esse foi o primeiro propósito de Deus. Isto está na mensagem, Cristo é o mistério de Deus revelado. E eu estou a dizer, percebes, Daniel? Te lembras-te, Daniel? Porque quando nós lemos esta mensagem em casa, no nosso altar familiar, nós insistimos, não é? Acabamos de ler este parágrafo, isto é o parágrafo 99 e 100 da mensagem Cristo é o mistério de Deus revelado, e depois, à vez, começamos a repetir. Então, qual é o primeiro? O primeiro é... e o segundo? Qual é o segundo? Porque há um triplo propósito de Deus no seu plano, e o primeiro é Deus revelando-se às pessoas, e Ele fez isso quando Ele se revelou em Cristo na carne. Amém? O segundo é ter a preeminência. Sabe o que isso significa? É ter a primazia, é estar em primeiro lugar no seu corpo, certo? O segundo é ter a preeminência da sua igreja, que é o seu corpo, a noiva. A noiva hoje, a igreja da noiva hoje é o corpo de Cristo. Ele podia ter a preeminência para se expressar por eles. Ele queria isso. Amém? E em terceiro, restaurar o reino à sua posição de vida que caiu pelo pecado do primeiro Adão. Amém? Então nós estamos de volta ao Éden. Mas porque o propósito de Deus, sabendo da queda, não foi impedir a queda.
O profeta diz que ele tinha nele outros atributos que ele precisava de manifestar, de salvador, de curador, de tudo isso, não é? Portanto, e isso nos confunde muitas vezes, porque nós achávamos muitas vezes que a graça de Deus era Deus impedir que o problema viesse, mas ele não fez isso com os filhos hebreus, deixou-os cair lá no forno ardente, mas estava lá com eles. Ele não fez isso com Daniel, deixou-o entrar na cova dos leões, mas ele diz, o anjo do Senhor veio de noite e tapou a boca dos leões. Ele não tira o problema do nosso caminho. Ele põe-se na nossa frente perante o problema. Quando eles saíram do forno ardente, não havia nem cheiro de fumo neles. Não havia nem um cabelo queimado. Porque a glória Shekinah estava lá. Amém? A glória Shekinah estava lá no problema. Você crê que a glória Shekinah está consigo nos seus problemas? Porque Deus diz que está. E Deus tem provado que está. Amém? Veja, esse era o propósito. Esse era o propósito de Deus. O triplo propósito. Veja, mensagem do desvelar de Deus. Note, depois que nós nos tornamos parte dele, já que você é o véu que o vela, não é? Nós agora somos o véu. O véu do templo de pano foi rasgado quando ele morreu. E nós entramos, não é? E então o profeta diz que agora a pele de texugo daquele véu natural somos nós, é a nossa aparência, o nosso corpo, certo? Já que você é o véu que o vela, você faz parte dele, enquanto Cristo estiver em si. Como Cristo era de Deus, porque Deus estava nele, fez dele Cristo, fez dele Deus, perdão. E como Cristo está em si, a esperança da glória, você torna-se parte de Cristo. Amém? Então Deus está desvelado ou não? Ele está desvelado. Não é? Está desvelado para si, porque Ele está em si e nós nele. Está velado pelo mundo, porque o mundo olha para si e não concebe ver Cristo. Não concebe, porque vai para além do entendimento humano. Vai para além do raciocínio. Podem dizer graças a Deus por isso. E como Cristo está em si, a esperança da glória, você torna-se parte de Cristo. Aquele que crê em mim, as obras que eu faço, as fará também. Amém? Vê? Você torna-se parte de Cristo enquanto Cristo está escondido em si. Então, está velado para o incrédulo. Mas você sabe que Ele está em si. Amém? Eles não sabem, mas você sabe que Ele está escondido em si, velado em si. Amém? Você é o templo de Cristo que está atrás do véu, a pele. Amém? Depois nós tornámo-nos atrás por causa deste véu. O véu novamente, em carne humana. Deus esconde Deus. Certo? O véu novamente, em carne humana agora, no templo do Antigo Testamento, havia uma cortina onde só o sumo sacerdote entrava uma vez por ano. E só do lado de lá se via Deus e se tinha companheirismo com Deus. Não é? Agora cada um de nós, por Cristo, está tornado templo do Deus vivente. Não sabeis, diz Paulo aos Coríntios, que sois o templo de Deus, que o Espírito de Deus habita em vós? O véu novamente, em carne humana, esconde Deus, a palavra ao incrédulo. Amém? Eu quero encerrar rapidinho, mas eu preciso terminar isto, peço a vossa paciência. Na mensagem O Sonido Incerto, o profeta diz uma coisa muito interessante que eu acho que vai ajudar a igreja a entender melhor este plano de posicionamento. Na mensagem O Sonido Incerto, no parágrafo 75 e 76, o profeta diz assim: como quando Tito cercou as muralhas de Jerusalém, rodeou-a de exércitos, todos aqueles soldados treinados, aqueles discípulos, como os historiadores descreveram, Jesus sentado no monte naquele dia, e ele disse: quando virdes Jerusalém rodeada de exércitos, que aquele que está no campo não volta à sua casa a vir buscar o casaco, nós já conhecemos isso, não é? Que aquele que está em casa não vá para o telhado ou não desça, disse, mas fugi para as montanhas, porque haverá um tempo de angústia. Agora veja,
o que todas as grandes igrejas denominacionais disseram quando viram Tito a marchar. Agora vamos para a casa do Senhor, vamos orar. Repare, mas não foi isso que Jesus tinha dito. Ele tinha dito, quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, fugi para as montanhas. A ausência de revelação da mensagem da hora nas denominações lhes trouxe qual mensagem? Vamos para a igreja, vamos dobrar o joelho no altar, vamos clamar, vamos orar, vamos assim, vamos assado. Agora vamos para a casa do Senhor. Foram demasiado tarde. Esse foi um sonido incerto do sacerdote. Esse foi um sonido incerto da igreja. Mas para aqueles que tinham sido treinados para a voz de Jesus, eles partiram para as montanhas o mais rápido possível. E só esses é que sobreviveram. Está a ver? Só esses é que sobreviveram. Veja lá. O sonido incerto, fugir da cidade. Agora, Jesus, se ele não tivesse dito isto, e se não lhes tivesse dado aquele treino, aquele som do treino, como é que eles saberiam que era para fugir? Agora, Joséfo, o grande historiador, disse, portanto, isto ficou escrito, Joséfo, o grande historiador, disse que a única coisa que sobreviveu foram aqueles discípulos de Cristo que eram canibais. Um dos historiadores disse que eram canibais. Disse que eles pegaram num homem chamado Jesus de Nazaré, que Pilatos crucificou, roubaram o seu corpo da sepultura e saíram e cortavam-no e comiam-no. O que eles estavam a fazer era a tomar a comunhão, o corpo do Senhor. Como nós fazemos aqui, veja. E disse que eles foram os únicos que sobreviveram porque saíram da cidade. Os que ficaram na cidade, contrariando a mensagem da hora, estavam na igreja, mas foram destruídos com ela. Mas estavam na igreja. Onde é que está Deus? Que permite que estas coisas aconteçam, que as igrejas caiam, que os crentes sejam tratados assim, que os velhinhos tenham fome, que as criancinhas tenham fome, que se atropelem pessoas. Como é que Deus? Onde é que está Deus? Está a ver? Esse é o véu para o incrédulo. Ele não crê de maneira nenhuma. Não foi isso que Abraão disse ao rico, lá no Éden? Olha, os teus familiares é assim, ainda que os mortos ressuscitem, eles não vão crer. Se não creram na lei e no profeta, lembram-se do que lemos em Ezequiel 33? Quando o dia vier, e eis que vem, vão saber que no meio deles houve um profeta. Mas até lá, o que é que eles fizeram com o que ouviram do profeta? Não é? Paulo disse assim, se Cristo não ressuscitou, então a nossa fé é vã. Comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Preocupemos-nos então com as coisas naturais, com as coisas do mundo, com os salários, Não estou a dizer que não é preciso o salário, ok? Não é isso. O que disse... E disse que eles foram os únicos que sobreviveram porque saíram da cidade. Eles conheciam o sonido. Oh, irmão, que o Espírito Santo possa entrar nos nossos corações esta manhã, possa dar-nos o sonido dessa batida do coração do Espírito Santo e do seu poder. Só isso será capaz de sobreviver. Esse som da trombeta de Deus e os nossos corações preparados para esta hora que sabemos, para sabermos o que fazer. Para sabermos o que fazer. Vamos ficar de pé. Inclinemo-nos em oração, nossa cabeça nesta hora. E que o Senhor nos ajude agora. Ó Deus Todo-Poderoso, Senhor, nós temos recebido esta mensagem nesta manhã, em complemento à outra, Senhor, que Tu nos deste, para nos posicionar acerca do nosso nascimento no Teu reino. Tenho o filho da escrava, tenho o filho da livre. Sabemos que, porque está escrito na Tua palavra,
que o filho da escrava não herdará com o da livre. Mas, Senhor, nós não éramos nem uma coisa nem outra. Mas tu, Senhor, como disseste no teu ministério terrenal, dos que me deste, nenhum se perderá. E isso está também neste complemento deste tema, Senhor, expresso neste texto que lemos. Tenho ainda outras ovelhas que não são deste aprisco, mas que também me convém agregá-las, e elas serão um rebanho e terão um pastor. E esse pastor, Senhor, nós entendemos que é hoje o Josué do Novo Testamento, o teu Espírito Santo. E sabemos também, Senhor, que há um ministério do Filho do Homem passando a terra de um lado ao outro, de um polo ao outro, de um hemisfério ao outro, para que a trombeta, o som da trombeta, o sonido da trombeta, chegue a todo lugar. Porque está escrito que a trombeta soará. E nós, Senhor, precisamos de ser educados, capacitados de todas as formas, para que os nossos ouvidos identifiquem o sonido da trombeta, como os santos identificaram no cerco de Jerusalém. Só os da mensagem da hora no coração, nascida no coração, alicerçada no coração, souberam o que fazer naquele tempo de caos, de amargura, de desespero. E, Senhor, somos suficientemente instruídos na Escritura hoje para entender que tempos piores do que esses voltarão. E nós precisamos de identificar, Senhor, esse chamado. E mais do que isso, Senhor, recordar que as virgens nécias também identificaram o sonido da chegada do noivo. E deram conta nessa altura que não estavam em condições de sair ao encontro dele. Por isso, Pai, te agradecemos por este tema. E confiamos que o teu Espírito Santo, eu confio particularmente, Senhor, que o teu Espírito Santo tenha gravado esse assunto corretamente, escrito nas tábuas do nosso coração, não com tinta, mas com o teu Espírito, para que possamos despertar para esta realidade, Senhor, que ninguém poderá atrasar ou adiantar nem uma fração de segundo, Senhor, porque ela vai ocorrer exatamente no teu tempo e à tua maneira, independentemente do quanto será para nós uma surpresa ou uma alegria. Mas a trombeta tem soado para preparar os nossos corações para esse momento. Por isso, Pai, Senhor, tem misericórdia de nós. Perdoa-nos nos nossos erros, nos nossos equívocos, nos nossos desvarios. Mas agora, Senhor, ó Senhor, conserta-te connosco agora. Ou seja, permite-nos consertar-te contigo. Sair do erro. Sair da visão ofuscada, Senhor. Como tu fizeste com esta irmã. Desvelar aos olhos dela uma nova realidade, um novo mundo. Ó Senhor, tu fizeste isso na carne, ajuda-nos no Espírito agora, Senhor, a receber o mesmo desvelar, Senhor, da realidade de uma vida em Cristo e com Cristo. Senhor, lava as nossas almas nesse sangue redentor, que é o sacrifício perfeito, provido por Ti, para nós. E, Senhor, que o Teu Espírito Santo venha produzir, Senhor, em nós a Tua luz, a Tua paz e a revelação, Senhor, da Tua vontade. E ajuda-nos a caminhar por ela, Senhor.
sem nos desviarmos nem para a esquerda, nem para a direita. Quando perguntaram a Jesus, quando disseram a Jesus, ensina-nos a orar, ele disse, orai assim, Pai, venha a nós o teu reino. Revela-te em poder. Desvela-te perante nós. Abre os nossos olhos. Ó Senhor, essa é a questão à era hoje. Aconselho-vos que tomeis para vós colírio, para ungir os vossos olhos, para que os vossos olhos vejam. Ó Senhor, abre o nosso entendimento. Ó Senhor, que a tua palavra, Senhor, faça ninho. Ó Senhor, que o teu Espírito, que está tipificado na pomba, encontre esse ninho onde ela possa pousar e permanecer e produzir, Senhor. Ó Senhor, tu falaste ao Filho do Homem, ao profeta, e tu advertiste, naquele dia saberão, quando aquele dia vier e vem, eles saberão que no meio deles houve um profeta. Ó Senhor, isso nos faz arrepiar até à medula. Será que temos dado o verdadeiro relevo, a verdadeira dimensão àquilo que tu estás a fazer no nosso meio, enviando um profeta, enviando uma mensagem que é a tua voz, Senhor? É a tua voz, tu dizes que é a tua voz. Senhor, o que é que temos feito com isso? Ajuda-nos, Senhor. Atenda à nossa oração, Pai. Nós pedimos a tua ajuda, Senhor. Agora, depois desta advertência, não apenas para crer que tu ouviste a nossa oração, mas ajuda-nos a receber a tua resposta. Ajuda-nos a receber o teu plano. Senhor, abre o nosso entendimento. Ó Senhor, ajuda-nos pelo menos a saber que és tu. A tua vontade passa por aqui. Não nos deixes, Senhor, andar em derredor, Senhor, sendo importunados pelo anticristo, por uma mensagem falsa, por uma visão errada, e permanecermos ali só porque a ciência nos diz que está certo. Há caminhos que ao homem parecem direitos. O homem não é infalível. Deus é infalível. Ó Senhor, que a tua infalibilidade unja os nossos olhos agora. Como Eliseu orou por Geazi, ó Senhor, abre os olhos do moço. Ele não precisou de orar para que Deus abrisse os olhos dele. Ele já estava a ver o plano de Deus, a bênção de Deus, o socorro de Deus. É o socorro bem presente nos dias de aflição. E a palavra diz, para onde olharei quando precisar de socorro? Olharei para o alto, olharei para os montes. Eliseu seguiu a Escritura e olhou para lá. E a salvação lá estava, o socorro lá estava. Ó Senhor, abre o nosso entendimento, Senhor. Tem misericórdia de nós, Senhor. Ó Senhor, tem misericórdia daqueles por quem temos orado. Vai ao encontro de cada um, Senhor, onde quer que estejam. Ó Senhor, transforma essa situação. O profeta, o mesmo Filho do Homem, nos disse que a oração muda a situação. Ele nos diz que tu ouves a nossa oração e que tu respondes a ela. Ó Senhor, então permite-nos ver a tua resposta e recebê-la, Senhor. E glorificar o teu nome por ela, Senhor. Abre o nosso entendimento, porque, Senhor, está prometido que aqueles que olham pelos teus olhos nunca serão enganados. Senhor, nos entregamos em tuas mãos. Eu quero orar, Senhor, por cada um dos meus irmãos e irmãs aqui presentes. Ó Senhor, eu quero orar pelo irmão Valente, que não sei quando voltaremos a ver, Senhor. Ó Senhor, que ele possa, quando voltar a casa, Senhor, recordar-nos como um grupo de cristãos, irmãos. Ó Senhor, que ele possa levar um bom testemunho da sua presença aqui. E ó Senhor, que ele possa continuar a ser abençoado, e àqueles que com ele coabitarão, àqueles que usufruirão do seu esforço, do seu trabalho, do seu estudo, mas também do seu testemunho. Abençoa, Senhor, aqueles que peregrinam em nosso meio, Pai. Oramos por cada um. Senhor, temos estado em oração aos teus pés pelos seus entes queridos lá nesse país. Senhor, que está num caos também, Senhor. Pai, preserva e guarda os amados dos nossos irmãos. Tem misericórdia de cada um.
da porção da tua noiva lá, Senhor, e em todo lugar de conflito, em todo lugar de grande necessidade, Senhor, lembra-te dos que são teus, Pai. Lembra-te daqueles, Senhor, que assistirão a esta gravação, Pai. E, Senhor, receberão o impacto da tua palavra, Pai. Nós não sabemos o que isso irá produzir, Pai. Mas, Senhor, eu oro para que produza benignidade, para que produza fé, para que reverta para a glória do teu nome e abençoe cada lar, Senhor, onde a tua palavra entrar, onde a mensagem entrar, através destas gravações, do que elas possam produzir, Senhor. Desses grupos dispersos, Senhor, que não têm igreja, que não têm pastor. Ó Senhor, tu dizes na tua palavra que é a nossa responsabilidade zelar pelos que peregrinam no nosso meio. E é isso que nós queremos fazer, Senhor. Pedir a tua ajuda, pedir o teu auxílio, que os enfermos sejam curados. Ó Senhor, que eles te conheçam, que eles te reconheçam e te aceitem. E as suas vidas transformadas, fruto dessa oração, desse milagre, do teu ministério do Espírito Santo operando. Que isso produza impacto favorável para nascerem de novo. Agora no teu reino, Senhor. Nós oramos pelas igrejas dos santos ao redor do mundo. Nós oramos, Senhor, por esse propósito, por esse ministério, Senhor, pelo qual tu nos tens mantido, Pai, de traduzir a tua palavra, a tua mensagem e enviá-la, Senhor, para que se cumpra a Escritura que diz que o Evangelho será pregado por toda a criatura até aos confins da terra. Ó Senhor, ajuda-nos a fazer a nossa parte com militância, com carinho, com fé, com amor verdadeiro, Senhor, colocando amor nesses livros, para que quando eles chegarem às mãos daqueles que estão necessitados, eles recebam também esse livro como uma prova de amor, como uma dádiva de amor. E, ó Senhor, que esse amor seja igualmente reconhecido em todos aqueles que nos têm amparado, que nos têm ajudado, que nos têm encorajado na jornada, que estão sempre disponíveis, que estão sempre, Senhor, aptos para fazer algo em favor do teu nome e do teu reino. Não para nós, Senhor, não a nós, Senhor, mas a ti seja toda a honra e toda a glória. Recebe-nos, Senhor, exatamente para essa honra e para essa glória. Te agradecemos por nos teres permitido estar aqui. Senhor, pedimos que nos ajudes com essa criança, Senhor, para que ela possa rapidamente voltar ao convívio, Senhor, com os santos, estar debaixo da unção, Senhor. Prepara esse menino, Senhor, para que ele possa suportar a unção, Senhor. Tu fizeste isso com o Samuel do Antigo Testamento, Senhor. Quando logo que ele nasceu, ele começou a ter companheirismo contigo, comunhão contigo, até estar preparado para tu o chamares para outras tarefas. Ó Senhor, ajuda-nos, Pai. Ajuda-nos porque o recebemos, Senhor, quando nasceu, como um membro dos nossos. Então, Senhor, nós precisamos dele aqui, porque tu o enviaste por um propósito. Precisamos tanto dele como cada um dos outros, Senhor. Porque queremos que ele é uma dádiva tua. Ele veio, Senhor, como uma bênção. Então, Senhor, que ele possa ser, desde agora, isso mesmo, uma bênção. Dá-nos, Senhor, saúde, capacidade, coragem, paciência, amor fraternal, para que ele possa identificar isso, Senhor. Amor, que ele possa identificar isso, Senhor, quando ele estiver de novo connosco e nós com ele. Ó Senhor, nos entregamos em tuas mãos, pedimos que nos abençoes na semana que agora começa e que as nossas vidas sejam verdadeiramente o reflexo da tua presença e da mensagem da hora, onde quer que coloquemos a planta dos nossos pés, aí esteja, Senhor, um testemunho válido para a glória do teu nome e do teu reino. E recebe toda a honra e glória, pois pedimos e agradecemos, em nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém.